A câmera ali, assim, perto da sombra, né? Uma ajuda dos olhos. Não, assim não vai, né? Eu tô com medo desse negócio pular pra fora. Mas esse pular não segura o celular. Você sai o celular, você tá escutando. Bom dia. Nós vamos agora ouvir o prelúdio instrumental. A turma que está sentada no sol, por favor, não reclame. Eu pedi em oração várias vezes a Deus para não mandar chuva. Tá? Então, ele me ouviu e, por favor, não reclamem depois dele que o sol estava de lascar. Que bom que nós, como União Paroquial de São Paulo, podemos nos reunir neste domingo. Na verdade, era para ser no domingo que vem, para lembrarmos da reforma, e nós vamos fazê-lo também hoje, mas por conta das eleições, nós tivemos então que transferir a celebração do dia da igreja para o domingo de hoje. Fico imensamente feliz e grato a Deus que todas e todos vocês saíram de casa, alguns de bem longe, outros de menos longe, para virem aqui para celebrarmos juntos. E eu quero saudar vocês com um versículo bíblico que o apóstolo Paulo escreve para a comunidade lá em Corinto, na primeira carta, capítulo 3, versículo 11. Ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Cristo Jesus. E o reformador Martinho Lutero escreveu: arrisco e coloco a minha confiança somente no único Deus, invisível e incompreensível, que criou o céu e a terra. Nós celebramos este culto em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Aqui do meu lado está a Karina Buller, ela é a diretora da nossa escola e eu convidei ela para também trazer uma palavra para nós de acolhida. Muito bom dia a todos. Como o pastor colocou, sou a diretora do Instituto Educacional Luterano. Nosso colégio teve início por conta da nossa comunidade, então eu quero, enquanto direção, desejar as boas-vindas a todos hoje, que seja esse momento muito bonito, um momento de reflexão, um momento de nós também celebrarmos a nossa reforma. Agradeço a presença de todos aqui e é sempre um prazer estar junto com todos vocês. Muito obrigada. Obrigado, Karina. Já estava confundindo com Patrícia. Convido a Patrícia que vem à frente e todas as crianças que estão aqui para o culto infantil.
Vamos vir aqui na frente, nós vamos fazer daí uma oração. Tia Patrícia. Patrícia, obrigado por você assumir esse ministério com as crianças. Convido vocês a fecharem os olhos e vamos falar com o Papai do Céu. Querido Papai do Céu, obrigado pela oportunidade do dia de hoje, obrigado porque podemos estar aqui com nossas famílias e com as nossas comunidades de fé. Obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre tem algo especial para nós e também, com certeza, hoje, a tia Karina irá trazer tanto para as crianças quanto nós aqui no culto dos adultos. Queremos ouvir a Tua palavra e permitir que ela faça diferença em nossas vidas. Também te agradecemos porque teremos vários momentos em que poderemos conversar contigo em oração, cantar louvores a Ti, aprender a partir dos hinos e também confessar juntos a nossa frente. Nós assim te pedimos a bênção do Teu Santo Espírito, tanto lá no culto infantil, no culto das crianças, quanto no nosso culto aqui. Amém. E convido então um grupo de canto junto com a comunidade, certo? Saulo, né? Sempre com a comunidade, né? A cantarmos Se com a Tua Boca Confessares. O autor, pastor Osiel, faleceu há pouco tempo, mas ele compôs várias músicas na nossa igreja. Se com a Tua Boca confessares o Senhor Jesus. Estando eu convido aqueles e aquelas que puderem a se colocarem de pé. Existe uma frase de Martim Lutero que diz: a pessoa cristã não pode ser ofendida a tal ponto que não possa mais perdoar. Mas se nós olharmos para as nossas vidas, nós veremos quão facilmente nós carregamos mágoas, ódio e rancor em nosso coração. A palavra de Deus nos ensina tantas vezes a perdoar e buscar a reconciliação. Mas infelizmente muitas vezes temos dificuldades de fazer isso. Assim como muitas vezes a nossa vida vai em uma direção contrária àquilo que a palavra de Deus nos ensina e orienta. Por essa razão, com humildade e sinceridade, queremos reconhecer diante de Deus os nossos pecados e clamar a Ele pelo seu perdão.
E nós queremos realizar este momento, inicialmente com um momento de silêncio, oração silenciosa, onde cada um e cada uma de nós pode refletir a respeito da sua própria vida, dos seus caminhos, colocar diante de Deus aonde nós temos falhado. E em seguida, confessamos os nossos pecados através de uma oração escrita pelo reformador Martim Lutero. Deus, Senhor onipotente, Tu és Pai misericordioso, e eu, pobre e mísero ser humano, confesso-te todos os meus pecados e iniquidades, que cometi em pensamentos, palavras e ações, e em omissões, e com os quais, a qualquer hora, causei a Tua ira, merecendo o Teu castigo, temporária e eternamente. Todos esses pecados, porém, me oprimem, e deles me arrependo de todo o coração. Por isso, te suplico, pela Tua infinita misericórdia, e pela inocente e amarga paixão e morte de Teu Filho Jesus Cristo, queiras compadecer-te de mim, pobre ser pecador, e perdoar-me todos os meus pecados, e conceder-me benignamente a força do Teu Espírito Santo, para assim melhorar a minha vida. Amém. Cantemos, ó Deus da Justiça. Deus, em seu infinito amor, ouve a nossa oração. E através de Cristo, Ele nos concede o seu perdão e a salvação. E a palavra de Deus, ela nos traz esperança, através das palavras que encontramos no livro do profeta Isaías, no seu capítulo 1, versículos 18 e 19. O Deus eterno diz: venha cá, vamos discutir este assunto. Os seus pecados os deixaram manchados de vermelho escuro.
mas eu os lavarei, e vocês ficarão brancos como a neve, brancos como a lã. Se forem humildes e me obedecerem, vocês comerão das coisas boas que a terra produz. Assim podemos ter a certeza que Deus, em seu infinito amor, nos concede a sua graça. E a experiência do perdão nos leva ao encontro das pessoas que Deus coloca ao nosso redor. Por isso, estamos aptos e aptas a desejar a paz de Cristo a nossos irmãos e irmãs. Reconciliados com Deus, desejamos a paz aos nossos irmãos e irmãs que estão ao nosso lado. A comunidade pode se assentar. Convido aqueles que trouxeram a Bíblia para abrir no Salmo de número 46, ou quem tem a Bíblia no celular pode acessá-la. Nós vamos ler do Salmo 46, os versículos 1 até 8. Salmo 46, os versículos 1 a 8. Eu faço a leitura, você pode acompanhar. Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. Por isso não teremos medo, ainda que a terra seja abalada e as montanhas caiam nas profundezas do oceano. Não teremos medo, ainda que os mares se agitem e rujam e os montes tremam violentamente. Há um rio que alegra a cidade de Deus, a casa sagrada do Altíssimo. Deus vive nessa cidade e ela nunca será destruída. De manhã bem cedo, Deus a ajudará. As nações ficam apavoradas e os reinos são abalados. Deus troveja e a terra se desfaz. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham, vejam o que o Senhor tem feito. Vejam que coisas espantosas Ele tem feito na terra. Até aqui, palavra do Senhor, palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Que essa seja uma verdade também na tua vida. Contemplar a Deus e ver que Ele é tua força e o teu refúgio. Em todo o seu lidar com as Sagradas Escrituras, o reformador também chegou a essa constatação e escreveu um dos hinos que é característico desse tempo de reforma, hino que nós também queremos cantar com a comunidade, Castelo Forte.
compartilhar com a comunidade aqui reunida. Quero então chamar a Catherine, a Noemi e alguém da JE. Heideke, é você? Ok. Bom dia a todos. Eu sou a Noemi, pastora Noemi. Eu coordeno o trabalho diaconal daqui das crianças e também das mulheres. E nós temos, toda semana, nós temos no sábado, aulas de balé com as crianças, judô e futebol. Além disso, nós temos o coral, também das crianças, e temos também aulas de princípios e valores. Com as mulheres, a gente realiza também os trabalhos manuais, artesanatos e também bordados. E eu deixei uma banca ali, uma mesa, com alguns trabalhos expostos que as mulheres fizeram, trabalhos manuais, bordados. Se alguém tiver o interesse, quiser depois do culto dar uma olhada e quiser nos ajudar comprando esse material, a gente reinveste também em novos materiais para os cursos, que são gratuitos aqui com as mulheres, mães das crianças e mulheres também da comunidade, tanto da igreja como também da comunidade local. Aí, muito obrigado. Depois dê uma olhadinha nesses trabalhos. Bom dia, o meu nome é Catherine, eu sou da Missão Os Marinheiros. Junto com o pastor Felipe e a nossa estagiária Joana, trabalhamos no Porto de Santos e o nosso trabalho é diaconal, é um serviço social, psicológico e pastoral, e a gente cuida dos marinheiros que chegam lá de navios. E nós também montamos 2 mesas lá. Muitos de vocês já ouviram, assim, assistiram apresentações nossas, né? E na mesa tem informações, né? Nós vamos falar depois do culto também. E convidado sempre vocês visitar nós em Santos e conhecer mais perto a missão e nosso trabalho. Bom dia, eu sou a Heideke, sou a coordenadora da coordenação sinodal da JE. Então, o grupo que trabalha coordenando os trabalhos com a JE no nosso sínodo. E eu queria primeiramente agradecer aqui a comunidade local, porque alguns jovens têm dificuldade para vir para cá de manhã cedo. Então a gente se organizou enquanto juventude na União Paroquial para vir aqui durante a noite, ontem, né? E já dormir aqui. Então agradecemos primeiro à comunidade que disponibilizou esse espaço para a gente estar aqui. E falar que assim, foi uma organização muito rápida, muito espontânea, que aconteceu através do grupo do WhatsApp da juventude. Então convidar também todas as pessoas jovens da nossa igreja, da UP, do sínodo, confirmandos, recém-confirmados, todos que tiverem interesse de estar ali, entrar nesse grupo também, né, converse com a gente aqui da JE, para estar nesse grupo, para a gente se comunicar, fazer essa articulação toda da JE e continuar esse trabalho que é bem bonito, que é bem gostoso, que é super agradável. Obrigado pelos avisos. Antes do próximo hino e durante o próximo hino, nós queremos também fazer o recolhimento das ofertas. Ofertas não de obrigação, ofertas de gratidão. As ofertas deste domingo são ofertas locais. Então, todo o recurso que nós arrecadarmos será destinado aqui para a Paróquia Leste, para a Paróquia de Ferraz de Vasconcelos. Também como gratidão pela calorosa acolhida, pelo lanche gostoso que nos recebeu, pelo lanche que também vai nos despedir. Então, seja generoso, seja generosa. Se você não veio preparado e vai fazer através do Pix, também estão nas folhas aí, leste@luteranos.com.br, tem o QR Code. E ali do lado, então, está a caixinha da oferta, onde você pode trazer a sua oferta de gratidão a Deus, também por este momento e por essa bonita história que estamos celebrando hoje. Que Deus abençoe dádivas, doadores, doadoras e também aqueles e aquelas que administram os recursos que a igreja é destinada. Isso. Depois, no final, os lanches estão lá dentro, a gente vai orientar ao final. E enquanto isso, cantamos o hino Alma Bendize o Senhor. Nossa
Antes de eu passar a palavra adiante, eu tenho ainda a missão de comunicar a vocês que essa celebração está sendo transmitida, inclusive saudamos você que nos acompanha aí, está sendo também fotografada e por conta da Lei Geral de Proteção de Dados nós precisamos de uma autorização de cada um de vocês para vocês aparecerem. Então a gente vai fazer diferente, eu vou perguntar quem não quer aparecer de jeito nenhum em alguma foto na transmissão, se manifeste a nós depois do culto e aí a gente edita lá para você não aparecer, então, ok? Mas precisamos ter esse consenso de vocês para que todos apareçam. Então, quem não quiser aparecer depois, procura o pastor Klaus e fala, olha, eu não quero aparecer. Certo? Quero convidar a todos para que publicamente nós possamos confessar também a nossa fé. Por isso eu convido aqueles que puderem a se colocarem de pé. Reformador Martim Lutero diz que a fé é um contínuo e persistente olhar para Cristo. Por isso, como união paroquial, nós queremos também confessar com o credo da Reforma. E explicando um pouquinho como vai acontecer, vocês perceberam na folha litúrgica que vai estar sempre entre parênteses, quando é todos e todas, quando é mulheres. E aí, por uma questão de posicionamento, quando for lado esquerdo, será os homens, e quando for lado direito, serão as mulheres. Então, assim, eu convido a todos para confessarmos a nossa fé. Nós, como cristãos e cristãos evangélicos de tradição luterana, cremos que somente Jesus Cristo é o fundamento de nossa fé, somente Ele nos salva, somente Ele nos perdoa, somente Ele nos leva para junto do Pai. Somente a fé é o caminho para ganharmos como presente a salvação, jamais pelas nossas obras ou atitudes. Somente as Escrituras Sagradas podem nos levar ao caminho da salvação, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Somente nas Escrituras Sagradas buscamos orientação para a nossa caminhada diária. Somente pela graça somos justificados. É nessa graça que experimentamos o amor, a misericórdia e a bondade de Jesus Cristo na nossa vida cristã no dia a dia. E esses 4 pilares da nossa fé cristã nos levam a confessar em alto e bom tom: somente a Deus seja toda a glória, hoje e eternamente. Amém. Que assim, então, o Senhor nos mantenha firme em nossa fé. Podemos nos sentar. Convido também o coral da Paróquia ABCD para cantar para nós Louvor Rendamos. Louvor rendamos, nós que a Deus honramos, em alegria ao nome seu cantemos, graças e glória ao seu altar levemos, glória cantemos. A nossa vida paternal guarida, amparo e proteção ao Pai nos deste, todos da treva a luz voltar fizeste, glória cantemos. Que respiramos, com saúde estamos, que nossos lábios, mãos e pés movemos, a tua bênção nós o agradecemos, glória cantemos. Senhor bondoso, guarda poderoso, ampara nossa vida eternamente, por tua graça e teu poder clemente, glória cantemos. Nós queremos receber e ouvir a palavra de Deus nesse momento. Eu quero convidar vocês a ouvirmos a leitura bíblica em Juízes, capítulo 9. Se você tem também a sua Bíblia, ou também no celular, e quiser acompanhar, Juízes, capítulo 9, 7 a 15, eu convido a senhora Simone para a leitura. Abimeleque, filho de Jerubaal, foi-se a Siquém, aos irmãos de sua mãe, e falou-lhes, e a toda a geração da casa do pai de sua mãe, dizendo: Falai, peço-vos aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, que vos parece melhor, que 70 homens, todos os filhos de Jerubaal, dominem sobre vós, ou que apenas um domine sobre vós? Lembrai-vos também de que sou osso vosso e carne vossa.
Então, os irmãos de sua mãe falaram a todos os cidadãos de Siquém todas aquelas palavras, e o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque, porque disseram: é nosso irmão. E deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-Berite, com as quais alugou Abimeleque uns homens levianos e atrevidos que o seguiram. Foi à casa de seu pai, a Ofra, e matou seus irmãos, os filhos de Jerubaal, 70 homens, sobre uma pedra. Porém Jotão, filho menor de Jerubaal, ficou, porque se escondera. Então se ajuntaram todos os cidadãos de Siquém e toda a Bet-Milo, e foram e proclamaram a Abimeleque rei junto ao carvalho memorial que está perto de Siquém. Avisado disto, Jotão foi e se pôs no cimo do cume em Gerizim, e em alta voz clamou e disse-lhes: ouve-me, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a vós outros. Foram certa vez as árvores ungir para si um rei, e disseram à oliveira: reina sobre nós. Porém as oliveiras lhes respondeu: deixaria eu o meu óleo, que Deus e os homens em mim prezam, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhe respondeu: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhe respondeu: deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, e iria pairar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. Respondeu o espinheiro às árvores: se deveras me ungis rei sobre vós, vinde e refugiai-vos debaixo de mim, da minha sombra. Mas se não, saia do espinheiro fogo que consuma os cedros do Líbano. Até aqui. Muito obrigado. Texto bíblico, no mínimo, desafiador para os nossos tempos que vivemos. Nos faz pensar também em relação ao governo, às instituições, à sociedade. Que Deus nos ajude nesse tempo que vivemos, em preparação às eleições. E também quero convidar para aclamarmos o Evangelho de Jesus Cristo, cantando Ó alegria, vem a Lumia, 502. Quem puder, fique de pé para cantarmos bem forte esse hino que diz Ó alegria, vem a Lumia. Depois vamos ler o Evangelho segundo Lucas, capítulo 18. Já peço aqui ao Elson, que vai representar também os jovens e paróquia de Guarulhos na leitura. Todas as pessoas presentes, um cordial bom dia. O texto de Lucas, capítulo 18, versículo 9 a 14, diz assim: Jesus também contou esta parábola para os que achavam que eram muito bons e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos.
O fariseu ficou de pé e orou sozinho assim: ó Deus, eu te agradeço porque não sou avarento, nem desonesto, nem imoral como as outras pessoas. Agradeço-te também porque não sou como este cobrador de impostos. Jejum 2 vezes por semana e te dou a 10ª parte de tudo que ganho. Mas o cobrador de impostos ficou de longe e nem levantava o rosto para o céu. Batia no peito e dizia: ó Deus, tem pena de mim, pois sou pecador. E Jesus terminou dizendo: eu afirmo a vocês que foi este homem, não o outro, que voltou para casa em paz com Deus. Porque quem se engrandece será humilhado, e quem se humilha será engrandecido. Palavras do Senhor Jesus, que todas as pessoas presentes digam: louvado sejas Cristo. Louvado sejas Cristo. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja e permaneça conosco também nesse tempo que queremos refletir sobre a sua palavra. Amém. Você já conheceu ou conhece alguém orgulhoso? Alguém cheio de si? Que se considera melhor do que as outras pessoas? Qual é a tua reação diante de pessoas assim? Normalmente nós não gostamos e automaticamente, ou ao menos facilmente, se instala um ranço, uma antipatia. Por isso, ao ler a parábola prevista para este final de semana, rapidamente nós elegemos o nosso personagem favorito, não é verdade? Jesus propõe essa parábola para algumas pessoas que confiavam em si mesmas, que se consideravam justas e por isso desprezavam outras pessoas. Jesus, ele é um contador de histórias como nenhum outro. Ele sabia envolver os seus ouvintes de tal maneira que eles iam ouvindo a história e rapidamente conseguiam se colocar dentro dela. Então isso é algo muito legal dentro de toda a parábola, ou da grande maioria das parábolas que Jesus conta. Você vai ouvindo e você é envolvido pela história e de repente você está dentro dela. Jesus apresenta 2 personagens principais que possuem apenas uma coisa em comum. Ambos se dirigem ao templo para orar. Um deles é bem visto e bem quisto pela sociedade. Fariseu zelava pelo cumprimento da lei, dava o dízimo, jejuava para além das exigências, 2 vezes por semana. O outro, por sua vez, não era nem bem visto, nem bem quisto. Publicano, cobrador de impostos, rejeitado. Suas posições sociais, elas estavam muito distantes entre si, bem como o conteúdo das suas orações. Enquanto um agradecia aos céus por não ser como as outras pessoas. Senhor, obrigada, porque eu não sou como os outros. Eu não roubo, eu não sou injusto, eu não sou adúltero. E obrigado, Senhor, principalmente, só faltou essa palavra, porque eu não sou como este publicano. Graças a Deus. O outro ficava longe, nem ousava levantar os olhos e apenas clamava: ó Senhor, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. Batia no peito, em sinal de arrependimento, e não elevava nem os seus olhos. Imaginem o choque daquelas pessoas que estavam ouvindo Jesus. Imaginem o choque dos ouvintes ciachões de Jesus, ao ouvir que foi este último, desprezado e rejeitado, que voltou justificado, em paz com Deus, para casa. Pessoas diferentes, com posturas muito, muito distintas entre si. Como eu disse antes, não é difícil nós elegermos o nosso personagem favorito. Mas deixe-me perguntar, com qual deles nós nos assemelhamos?
com qual deles nós nos assemelhamos mais? Em qual local da parábola nós nos encaixamos? Exteriormente, ouso dizer que nós estamos muito mais próximos do fariseu. Afinal de contas, nós somos os religiosos. E eu não posso garantir 100%, mas eu penso que a grande maioria de nós é bem visto e bem quisto lá de onde vem, nas suas comunidades de origem. Penso que uma boa parte de nós somos pessoas ativas nas nossas comunidades, pessoas participativas, talvez até exercemos liderança em nossas comunidades de origem. Trabalhamos muito. E talvez pensando por esse lado, não seja tão difícil assim olhar com olhos julgadores para as outras pessoas. Especialmente para aquelas que não se envolvem tanto e não participam tanto quanto nós. E daí, furtivamente, vai se instalando um sentimento no nosso coração. Ah, ok, todas as pessoas são importantes, mas eu faço mais por essa comunidade. Ó, fulano nem aparece. Ah, se não fosse eu não sei o que é dessa comunidade. Não sei, acho que isso não acontece. Percebo, nem sempre o orgulho despreza diretamente a outra pessoa. Às vezes nós, bem aspas, bem grandes aqui, nós só nos consideramos melhores. O orgulho ou a falta de humildade se revela, se mostra de muitas formas. E quem se deixa morder pelo bichinho do orgulho, e assim, não caia no engano de pensar que ele não morde o povo da igreja, porque morde sim. Às vezes vira uma batalha de qual diretoria fez mais. Ah não, mas na nossa diretoria a gente fez isso, e vai fazendo checklist. Ah não, com a nossa diretoria nós levamos 50 pessoas para o dia da UP, e na diretoria daquele não, foi só 10. O orgulho nos pega. Nós precisamos estar vigilantes. E quem se deixa morder por esse bichinho do orgulho, da presunção, da exaltação, precisa novamente lembrar. E todos nós precisamos constantemente sermos lembrados dos pilares da reforma, mas pensando nesse texto, especialmente de um dos pilares da reforma: somente a graça. Somente pela graça. Para além da salvação pela graça, este pilar nos lembra que tudo aquilo que nós temos e somos é dádiva gratuita das mãos de Deus. Se tudo nós recebemos, qual é a razão para o orgulho? É ou não é? Essa é uma das afirmações básicas da nossa fé. Tudo que nós temos e somos é dádiva. Ok, se você fala isso, qual é a razão para você se sentir melhor ou superior do que outra pessoa? Se você reconhece, eu ganhei isto, eu recebi isso gratuitamente das mãos de Deus, quando eu devolvo para Ele, não há mérito meu. Quando nós falamos em graça, nós estamos falando e nós estamos reconhecendo que nós não merecemos o que nós recebemos. É óbvio que aqui nós estamos falando primordialmente da salvação. Mas eu aplico isso a todas as coisas da nossa vida. Quando nós falamos em graça, nós estamos reconhecendo: eu não mereço o que eu recebo graciosamente. Nós reconhecemos que sem Cristo nós estaríamos perdidos, condenados em nossa própria natureza, em nossos pecados. Mas aí vem a graça, que nos lembra que Ele nos amou de tal maneira, a ponto de morrer por nós, em nosso lugar. Porque Ele morreu e ressuscitou para nos salvar. Pela graça, nós recebemos o perdão, a oportunidade da salvação. Pela graça, nós podemos, assim como o publicano, clamar: Senhor, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. O publicano reconheceu a sua condição, reconheceu o seu pecado
e clamou pela misericórdia do único que o poderia justificar. E isso também quer nos ensinar. Diante da cruz só existe um tipo de pessoa: pecadores que precisam do perdão e da graça de Deus. Só. Se você quiser classificar mais, você já errou na primeira curva depois da graça. Diante da cruz só existem pecadores que precisam e estão carentes da graça e do perdão de Deus. Não há motivo para o orgulho. Tudo é graça. E tudo que nós fizemos, ou já fizemos, ou vamos fazer, tudo que nós fizermos é por gratidão. Gratidão a tudo aquilo que nós já recebemos. Por mais que os dízimos, os jejuns, dos quais o fariseu se orgulha, por mais que os dízimos, jejuns e serviços que talvez nós prestemos sejam importantes, não são eles que nos ligam a Deus. Não são eles que nos justificam, mas sim a graça de Deus revelada em Cristo Jesus, que nos permite chegar diante de Deus, reconhecer quem sou, reconhecer o que fiz de errado e clamar: tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Em arrependimento e confissão, pela graça em Cristo, nós poderemos ir na certeza de sermos justificados. Mas para isso, eu penso, além dos outros pilares da reforma, é importante aprender com a postura do publicano. Em humildade. Em humildade. Não apenas diante de Deus, mas também diante das outras pessoas. É saber que a mesma graça que me alcança, alcança também as pessoas com as quais eu convivo. Assim como eu preciso do perdão, a pessoa que convive comigo, lá em casa, no trabalho, na comunidade, também precisa dessa graça. E assim como eu fui agraciado, eu também quero agraciar. Humildade. Saber que todos nós somos dependentes da graça e do perdão. E apenas pela graça e pelo perdão, nós vamos conseguir viver em comunidade. O que eu desejo é que Deus, em sua graça, nos mantenha humildes. Humildes. Cientes do que nós somos em nós mesmos e do que nós somos ou podemos ser nele. Justificados, perdoados, chamados para viver a nova vida em Cristo Jesus. Que assim seja. Amém. Nós teremos na sequência a instalação da diretoria da União Paroquial São Paulo. E eu convido então para as pessoas que foram eleitas a virem à frente. Como eu disse, a palavra-chave nesse texto, a partir do qual nós refletimos, é a questão da humildade. E a humildade nos faz reconhecer que ali onde nós não estamos inaugurando as coisas. Nós pegamos o bastão de alguém e para alguém vamos passar adiante. Isso enquanto ministros, ministras, isso enquanto lideranças. Então, antes de ter essa instalação também desta, vamos dizer assim, não é uma nova equipe, mas é uma nova formulação dessa equipe, nós também queremos deixar uma palavra de gratidão àquelas pessoas que trocaram de cargo e talvez entregaram o seu cargo. E desejar que também Deus continue nos animando no serviço aí. E também nesse momento, então, nós desejamos que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja e permaneça com vocês nesse momento onde também vocês querem ser instalados nos seus respectivos cargos. Vocês foram eleitos como diretoria do Conselho Deliberativo da União Paroquial São Paulo. Eu vou deixar cada qual que está aqui falar o seu nome e a função a qual também será instalada. Bom dia a todos, meu nome é Paulo Weser, sou da Paróquia Centro, sou presidente da UP. Meu nome é Mário Schröder, eu sou da Paróquia de Santo Amaro e eu sou vice-presidente. Meu nome é Rosmarie Skilzen Pagano, eu sou da Paróquia Cantareira e sou a secretária da UP. Meu nome é Viviane Stropa, sou do Vale do Paraíba e sou vice-secretária da UP. Faltou o pessoal da Dona. Ah, é? É verdade, eu seria instalada também. Eu sou Daiane, eu sou pastora da paróquia no Vale do Paraíba, São José dos Campos, e foi
Eleita é modo de dizer, não é? Assim como a Haile que falou que os jovens dormiram, né? Então é modo de dizer. Então eu fui eleita como coordenadora do Colégio Pastoral aqui da UP. O vice-coordenador ministerial é o pastor Hernani. E só para dizer, né, o pastor Hernani não está hoje aqui, bem como o pastor Sinodal Marcos, porque eles estão no concílio lá em Cacoal. O pastor Alberi também não está, porque ele está em aulas do mestrado na Este. Então, só justificando aí algumas ausências. Vocês recebem uma tarefa junto com a eleição que vocês já vêm desempenhando, é verdade. Cabe a vocês coordenar, junto com os ministros e ministras, os trabalhos aqui na União Paroquial. E eu sempre digo, quando um novo presbitério é eleito, né, ou vocês como diretoria, eu sempre digo que a tarefa de vocês não é meramente administrativa. É função de vocês acompanhar também os trabalhos realizados de perto. É observar e zelar para que o evangelho seja pregado com seriedade. É vocês também cuidarem e zelarem para que a educação cristã contínua aconteça, para que a diaconia seja desenvolvida também no âmbito da União Paroquial. É parte das funções de vocês observar as novas oportunidades de missão e também, por fim, zelar por uma boa administração, uma boa ordem administrativa, por uma gestão financeira correta. É função de vocês fazer a diferença ali onde Deus tem colocado vocês. Eu gostaria de convidar meu colega pastor Herman, que trará uma palavra bíblica e também uma motivação para vocês. É tradição entre nós, em momentos muito importantes de nossa vida, em que, para além de tocar no dia a dia, nós somos vocacionados para dar conta da vida e para ter um fôlego a mais, no sentido de nos preocuparmos com o que está à nossa volta e, por exemplo, nos dedicarmos, para além das nossas comunidades, dos trabalhos locais, nós somos chamados para nos preocuparmos com a Igreja Evangélica Luterana de São Paulo. E nesse sentido, Paulo Rössler, à frente de nossa nova diretoria, eu gostaria de usar como lema para essa vocação de vocês, essa investidura de vocês nesses próximos anos, um dos textos mais importantes do Novo Testamento, no sentido do que caracteriza o DNA, as características daquilo que é ser líder, ser uma líder, ser um líder que faz e pode fazer diferença na vida das pessoas, na vida de uma comunidade, na vida de uma igreja. Era para ler do 10 ao 11 de 1 Pedro 4:10, mas meu dedo também escorrega para o versículo 9. Sejam hospitaleiros, hospedem uns aos outros sem reclamar. Sejam que nada pague o preço de vocês serem hospitaleiros. Sejam bons administradores dos diferentes dons que receberam de Deus, que cada um use o seu próprio dom para o bem dos outros. Quem prega, que pregue a palavra de Deus. Quem serve, sirva com a força que Deus dá. Façam assim, para que em tudo Deus seja louvado por meio de Jesus Cristo, a quem pertencem a glória e o poder para todos sempre. Amém. Desculpa, Cláudio, você enfatizou muito que eu deveria apenas ler o texto, mas em se tratando de 1 Pedro 4, tendo vocês à minha frente, tendo esse céu azul hoje aqui, toda vez que a gente está numa reunião da diretoria, em algum momento aparece uma planilha. E aí, além de ser uma planilha com números, aparece em algum momento algo vermelho. Que bom, queridas integrantes e integrantes da diretoria, querida colega, que hoje, ao olharmos para o vermelho, a gente não olha para números vermelhos, mas, se repara bem, nós temos flores que decoram esse conjunto que nós celebramos hoje aqui. Então, aquilo que nos angustia tanto, que são números vermelhos, também são flores em momento, e os paramentos dizem que, através do Espírito Santo, Deus faz com que o nosso coração volte a ficar apaixonado e irrigado de sangue para lutar por aquilo que realmente importa. E para além desses momentos pontuais do vermelho, nós olhamos para o céu e celebramos hoje um céu de brigadeiro, um céu azul. E isso nos mostra o seguinte: nesse mês tão desafiador no Brasil, que o Brasil é grande o suficiente para conviver com nossos erros. Que Deus proteja esse país. O Brasil é grande o suficiente para viver com nossos erros. O mundo é grande o suficiente para conviver com as coisas que nós não acertamos.
Mas o texto, em 11 de 1 Pedro 4, diz que a glória de Deus é imensamente maior do que a nossa terra e ela permeia o universo. E aí nós podemos escolher, ao sermos líderes, ao lidarmos com nossas demandas, nós podemos escolher dois caminhos. Administrar a vida a partir do que é contido, daquilo que falta, daquilo que eu tento acertar e o outro erra, ou eu posso dizer, Deus fez um mundo tão abundante que ele até suporta os nossos erros. Mas Deus, para além disso, encheu esse mundo e esse universo com a sua glória. E esse é o ponto de partida para a liderança, para uma liderança verdadeira. Uma liderança verdadeira sabe que cada um de nós, eu olho para a Rei Vidal e sei que ela lidera a Ordem Auxiliadora, a entidade OASE. Já vi a diretora que nós temos aqui, também a pastora que dirige Thalita Kumi, da diretoria dessa comunidade. Olho para as nossas comunidades representadas aqui, que pela manhã, ao olharmos no espelho, nós possamos saber que dentro de nós mora o que 1 Pedro 4,10 diz: sejam bons administradores dos diferentes dons que receberam de Deus. No texto original diz: sejam bons administradores das diferentes manifestações da graça de Deus na vida de cada um de vocês. Não duvidem, para além daquilo que nos intimida, daquilo que falta do vermelho, existe o dom que Deus plantou em cada um de nós. Portanto, nós não administramos a carência, o argumento necessário de que eu tenho razão e outro tem errado. Nós administramos a dimensão da glória de Deus que faz com que todos nós possamos nos sentir bem nesse mundo, nesse país, numa comunidade, num colégio, onde uma criança percebe nos olhos de uma professora e de um professor de que brilha uma generosidade hospitaleira que mudará a vida definitivamente dessa criança. E da mesma forma, em cada celebração, para além de orar, cantar, falar, forte ou fraco, que prevaleça a hospitalidade de que todos têm lugar, porque, para além dos nossos erros, existe a glória de Deus que faz com que todos possam ter lugar e se sentir bem. E quem sabe dessa dimensão não vai negociar, não vai regatear. Se eu sei que eu sou manifestação da imensa graça de Deus, eu devo ter a altivez e a liberdade. E é nisso que o poder de Deus, em primeira mão, se manifesta na nossa vida. Não na nossa inteligência, nos nossos argumentos, nos nossos eternas listas do que a gente busca como prerrogativa ou exige do outro. O poder de Deus se manifesta na nossa vida, na liberdade de nós sabermos que nós somos livres para usarmos os nossos dons para o bem dos outros. O que reside em mim pode acordar o melhor no outro. E aí, nós realmente vamos perceber que Deus, com todo o seu poder, atua entre nós. Que Ele esteja junto de vocês nas decisões do vermelho, mas que a gente nunca esqueça que Ele colocou um horizonte generoso, abundante, gracioso na nossa vida, também ali onde nós temos que tomar decisões. Que Deus ilumine, auxilie e faça com que esse mandato de vocês seja um mandato que ajude a criar leveza, grandeza e fazer com que nossas instituições possam conviver com hospitalidade. Que Deus nos ajude. Obrigado, pastor Herman. Agora, como antigo coordenador ministerial da UP São Paulo, eu quero convidar vocês ao compromisso diante de Deus e desta comunidade reunida, representantes das comunidades da nossa União Paroquial São Paulo. Eu pergunto: vocês se comprometem a coordenar e dirigir os trabalhos desta União Paroquial em fidelidade ao Evangelho de Jesus Cristo, levando em consideração a confissão luterana, seguindo as normas vigentes na ISLB? Se vocês estão dispostos a isso, respondam sim com o auxílio de Deus. Sim, com o auxílio de Deus. Gostaria de convidar a comunidade a se colocar em pé no momento de oração e também bênção. Aquele que puder, que estenda a sua mão direita ou as duas mãos em direção aqui à nova diretoria. Senhor Deus e bondoso Pai, te agradecemos pela vida desta nova diretoria aqui instalada neste mundo. Te agradecemos, ó Deus, pela vida de cada pessoa que tem te servido e por esses nossos representantes, que possam realmente ser hospitaleiros e em gratidão te servir com alegria e dedicação. Estejas abençoando a vida de cada um e de cada um. Assim, em conjunto, pedimos a tua bênção ao Senhor.
Bondoso Deus, vamos repetir, bondoso Deus, estende os teus braços de amor em volta desta diretoria e fortalece o presidente de gratidão ou de motivação. Bom dia a todos. Primeiro, eu queria agradecer a presença de todos aqui nesse dia. Se alguém estiver precisando de um cobertor, o pastor pode fornecer. Queria agradecer a presença de todos. É um desafio muito grande que vem na nossa frente, mas com a ajuda de todos a gente vai superar com muita dignidade. Nós somos união paroquial, mas mais do que isso, nós somos corpo de Cristo. E como membros deste somos corpo de Cristo. E como membros deste corpo, nós, enquanto pessoas batizadas, nós temos esse desafio de nos colocarmos à disposição, de servirmos com os nossos dons. Por isso eu gostaria de desafiar a cada um de vocês. Coloquem-se à disposição dessa diretoria. Apoiem as pessoas que hoje foram instaladas. Que nós possamos servir com alegria e com gratidão lá onde Deus nos colocou. E que assim nós possamos fazer a diferença para a honra e glória. O hino, bênçãos virão sobre ti. Podemos nos sentar. Conduzimos juntos, como o vento sempre a teu favor. Tenho garoa sobre os verdes campos, com brilhando o sol com seu calor. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vai confiando, vai com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Firme subindo pelo trilho certo, sem perder o rumo para os céus. Agradecendo, abençoando, sentirás que somos filhos seus. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vai confiando, vai com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Tenha descanso, pão de cada dia, isso nunca venha te faltar. Mesmo da morte vier ao teu encontro, inimigo não te possa achar. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vai confiando, vai com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Vamos em paz, até um novo dia nos permita aqui nos abraçar. Mesmo distantes, temos alegria, Deus o Pai queremos nós louvar. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vai confiando, vai com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Convido para o momento de oração. Por favor, se coloque de pé. Querido e amado Senhor, nos achegamos a Ti gratos por mais um dia. Dia este que podemos aproveitar com os nossos irmãos e irmãs na fé. Nos reunimos aqui, mediante a Tua palavra e a Tua promessa de que sempre estarás conosco. Diante da Tua cruz, Senhor, colocamos todos aqueles que sofrem, pois somente Tu conheces e sabes a dor que carregam. Sofremos pelo caos que se instaurou em nosso mundo.
mortes, doenças, maldades, destruição. Tenha misericórdia do teu povo, que clama, Abba, Pai. Ensina-nos a caminhar em comunidade, com amor, fidelidade e compaixão. Estas são dádivas que vêm de ti. Cuide de cada um aqui presente hoje, também daqueles que não puderam vir. Pedimos que abençoe essa comunhão de mesa que logo teremos. É isso que entregamos em suas poderosas mãos, quando juntos oramos a oração que teu Filho Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A gente vai fazer o exercício de se levantar novamente. Obrigado, tá? Nós temos um momento para essa bênção agora. Convido quem puder, se colocar de pé. Também quero convidar os ministros, ministras, colegas, coloquem aqui ao lado, por favor. Queremos seguir com essas bênçãos para os nossos lares, os nossos afazeres no decorrer da semana, na certeza de que o bondoso Deus nos acompanha, nos abençoa e cuida com carinho de nós. Para tanto, nós faremos da seguinte forma: mulheres falarão ali onde está escrito o lado esquerdo, e homens, por favor, onde está escrito o lado direito. Mulheres, Senhor, que és fonte da bênção, abençoa-nos. Fortalece-nos. Anima-nos a amar toda a tua criação. Assim nos abençoe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Podemos tomar os nossos lugares e nós cantamos o próximo hino, Cristãos Alegres Jubilados. Com fé e com fervor cantai a Deus.
Quero mais uma vez agradecer a cada um e cada um de vocês, também a todos vocês que passaram dias aí ensaiando para poder ajudar no louvor, no canto do nosso culto do dia da igreja. Antes de convidar a juventude para fazer o pós-lúdio, eles vão cantar para nós momento novo. Deus chama a gente para um momento novo de caminhar junto com o seu povo. É hora de transformar o que não dá mais. Sozinho, isolado, ninguém é capaz. Aí vem o convite que eles vão fazer para vocês. Thank you.